essa questão do novo papel do líder de TI, para mim, acho que envolve muito dinamismo, né? Antigamente era aquele perfil de ficar no seu computador, trabalhando, codificando, gerenciando infra, né? Como o Gerani mencionou. E hoje é impossível lidar com esse papel. Com tantas rotinas administrativas que nós temos, falta de pessoal, riscos novos todos os dias que a gente enfrenta em termos de segurança da informação. Nós temos que ter esse dinamismo, porque hoje a TI já não é mais uma exclusividade da TI. Hoje, todo mundo fala de TI. Todo mundo. Muito bom dia a todos. Dou as boas-vindas mais uma vez a todos que se deslocaram aqui para a Bahia para participar desse brilhante evento. Vamos aproveitar o conteúdo, a troca de experiências e a cidade, tá bom? Aproveitem bastante. Tem passador de slide? Tá bom. O judiciário tem vivenciado, nos últimos anos, um movimento de intensa transformação digital, impulsionado principalmente pelo uso de inteligência artificial. E, nesse contexto, surge um grande desafio nas instituições de transformação tecnológica e também um grande desafio para os líderes de TI, de modo a se adaptarem a essa mudança exponencial que temos vivenciado nos últimos anos. É nesse contexto que conduzirei esse painel com colegas CIOs de outros tribunais. Anderson, já foi anunciado, então eu vou pular. CIOs dos tribunais de Goiás, Rio Grande do Norte, Rondônia e Pernambuco. Então, eu vou iniciar a dinâmica aqui com uma pergunta genérica, uma pergunta comum a todos, que é: diante das rápidas mudanças tecnológicas e das demandas cada vez mais complexas no judiciário, qual você acredita que seja hoje o principal papel de um líder de TI no contexto organizacional? Então, eu vou pedir que cada um dos painelistas comentem sobre o tema, iniciando aqui por Juliana. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite da organização do evento, do JX e do TJ Bahia, para estarmos aqui mais uma vez. É uma imensa alegria estar aqui compartilhando esse painel com os colegas a quem tanto estimo e tanto admiro. Gostaria também de agradecer ao TJ Bahia, você, Ricardo, por toda a equipe do tribunal, pela calorosa acolhida nessa terra tão maravilhosa. Falar de desafios para os CIOs é realmente uma coisa bem recorrente. Nós temos que praticamente nos reinventar, né? A cada 6 meses, eu diria, a gente tem novidades tecnológicas e a gente tem que se readaptar a essas novidades. Então, foram elencados aí nessa breve apresentação que eu trouxe para vocês alguns dos desafios que eu consigo identificar, né, lá na Secretaria de Tecnologia do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Falando aí na perspectiva, né, entre 2025 e 2026, porque a gente não pode pensar a médio e longo prazo, né, sempre em curto prazo. Então, eu trouxe, inclusive, eu pedi para o Gemini me fornecer uma imagem que desse uma ideia de fluidez e de dinamicidade, que era essa ideia que eu gostaria de trazer para vocês, e essa foi a arte criada pela IA. Então, eu trouxe para vocês 3 dos principais desafios que eu identifico.
O primeiro seria como que a gente, da TI, a gente consegue ajudar a instituição a remodelar a sua capacidade operacional. A gente não pode mais hoje deixar de democratizar o uso de IA dentro dos diversos setores do tribunal, né? Não só para a área FIM, mas também toda a área administrativa. Então, é um desafio grande essa democratização de IA para nós hoje. Como que a gente faz para construir modelos autônomos, automatizar as atividades com o uso de IA e que as pessoas estejam adequadas e adaptadas a essa grande transformação. Aliado a isso, a gente tem também que aumentar a nossa capacidade de gestão de riscos. Riscos de termos ou não termos infraestrutura de hardware, de software, em termos capacidade de proteger a instituição contra as ameaças, contra os riscos do próprio uso da IA. Pensarmos também em como que a gente transforma essa visão de segurança da informação ser um custo e sim uma proteção contra as ameaças. Pensar se nós temos, de fato, dados com qualidade suficiente que nos proporcione o uso adequado da IA. Também é um risco. E o último pilar de desafio que eu trago para vocês é a capacidade das pessoas estarem prontas para essa nova era. A gente precisa treinar essas pessoas, a gente precisa introduzir reflexões sobre ética, sobre responsabilização. Então, a gente precisa estar junto dos setores envolvidos no tribunal para proporcionar essa mudança. Não existem mais modelos operacionais estritamente formados por seres humanos. Então, essa interação homem-máquina ela é cada vez mais presente e mais necessária, e a gente precisa estar preparado para isso. E a TI tem um papel muito importante nessa perspectiva. Então, a palavra que eu traria para vocês é a palavra flexibilidade. Eu hoje, como gestora, como líder de TI, o que eu enxergo que a gente mais precisa é ter flexibilidade. E todos esses desafios que eu trouxe para vocês, eu vi uma fala de uma consultora do Gartner que ela traduziu muito bem, e aí eu dou todos os créditos a ela por essa denominação de qual seria o caminho, no meu entendimento. É a criação, então, de uma coisa chamada capacidade dinâmica nos tribunais e nas TIs. Então, a gente precisa ter a capacidade de habilitar que humanos e máquinas interajam de forma flexível e adaptada a esse novo momento. Então, por isso que eu trouxe a ideia da imagem com a dinamicidade. Então, quando eu falo em desenvolvimento da capacidade dinâmica, como que a gente faz contratações em que a gente tenha flexibilidade em relação à infraestrutura de hardware e serviços, né, infraestrutura como serviço, software como serviço, pessoas, como que a gente dinamiza a contratação de pessoas com os perfis que a gente precisa hoje para estarem tocando essas novas demandas, esse crescimento exponencial, por exemplo, dessa interação homem-máquina e de uso de inteligência artificial. Então, dentro do TJPE, a gente está buscando essa dinamicidade, essa capacidade dinâmica. Então, a gente está ajudando nessa remodelagem da capacidade operacional do tribunal, investindo em alguns projetos e visando exatamente fornecer soluções que sejam sustentáveis e que sejam escaláveis. É o que eu falo de democratização do uso de IA. Então, a gente está focado em projetos que sejam projetos estruturadores e institucionais do ponto de vista da sustentabilidade financeira e da segurança e da sustentabilidade também de acesso aos dados. A capacidade de gestão de risco, também estamos com várias ações em planejamento e em execução para que a gente consiga dar ao tribunal um melhor gerenciamento dos riscos do uso dessas novas tecnologias. E estamos também investindo com a gestão de pessoas na preparação desse corpo funcional, desses seres humanos que vão precisar estar aptos a interagirem com máquinas cada vez mais.
E aí, eu trouxe um case bem interessante, prático, né, que a gente está, neste exato momento, lidando e preparando dentro do tribunal, lá dentro da TI. Então, a gente está formando uma equipe de IA com perfis que eu chamaria de multidisciplinares e multimodais, porque a cada rodada, a nova POC que a gente faz, novo estudo que a gente faz, em busca dessas soluções sustentáveis de IA, nós temos necessidade de profissionais com perfis diferentes. Então, a gente está aí formando um case com perfis de profissionais da casa, profissionais do ecossistema do Porto Digital, com quem nós temos uma parceria bastante interessante, com pesquisadores da universidade, com força de trabalho também terceirizada. Então, eu trouxe aí um caso concreto de aplicação dessas estratégias de como vencer esses desafios que falamos aqui para vocês. Então, era isso. No meu ponto de vista, a gente precisa investir na capacidade dinâmica das TIs e dos tribunais de se adaptarem a esse novo momento que vivemos. Seguindo aqui a ordem, não é a ordem aqui não, na verdade é porque primeiro as mulheres, né? Então, Juliana começou, então eu tenho que perguntar agora a Ângela, dirigente de TI do Tribunal de Justiça de Rondônia. Ângela, complementando então, na sua visão, qual o papel do líder de TI nesse cenário desafiador da evolução tecnológica exponencial no mundo de hoje? A Juliana, primeiro, bom dia a todas as pessoas presentes, aos colegas que estão participando desse painel comigo. A Juliana expôs, a nossa realidade entre os tribunais é muito semelhante, então ela expôs aqui os desafios e, para não ser repetitiva, eu vou trazer aqui a questão do desafio com o surgimento da IA generativa e com a difusão desse uso no Poder Judiciário, muitas demandas de IA chegaram à TI. E nós fomos atendendo essas demandas, né, desenvolvendo esses agentes de IA. E, com o passar do tempo, nós vimos que essas IAs elas não conversavam entre si. E que nós estávamos fazendo redundância de trabalho. Ou seja, a orquestração entre as IAs. Então, nós temos vários agentes de IAs e como orquestrar isso. Como as IAs se integram, como elas integram entre elas e com os serviços. Então, nós pensamos, nós tivemos que dar um passo atrás do trabalho que nós estávamos fazendo. E como que nós superamos esse desafio? Demos um passo atrás e fizemos o quê? Um planejamento de como essas IAs seriam integradas. Nós fizemos o desenvolvimento de uma plataforma chamada Assessoria IA. Então, nós centralizamos todos os serviços e os agentes de IA que nós tínhamos já desenvolvidos no TJ e centralizamos nessa aplicação, que é uma aplicação que pode ser acessível via web ou via navegador, com uma extensão do navegador. Então, se a pessoa estiver trabalhando no SEI, ou no PJE, ou no molde de gabinete, ela pode acionar essa extensão e, dali, escolher qual serviço ela quer utilizar. Eu trouxe a aplicação para mostrar. Um chat de conversação com o processo judicial? A Assessoria IA é uma solução inovadora que pode transformar a maneira como se interage com processos judiciais, desenvolvida para ajudar assessores, magistrados e magistradas do Poder Judiciário de Rondônia na análise de processos, automatizando etapas e gerando textos de forma eficiente. Na prática, a Assessoria IA ajuda a entender e a trabalhar com documentos de forma mais rápida. O funcionamento do sistema é intuitivo. Primeiro, cadastre o número do processo. Depois, aguarde a inclusão automática dos documentos. Então, escolha como deseja trabalhar, com perguntas via chat,
perguntas automáticas sugeridas pela inteligência artificial, resumos, simplificação de texto visando linguagem simples, solicitação de relatórios de sentenças e até agrupando processos por similaridade. A assessoria se integra ao sistema judicial através da extensão de navegador, oferecendo suas funcionalidades diretamente no ambiente do processo judicial eletrônico, o PJE, e no módulo gabinete, por exemplo, tendo a ética como um dos pilares de prioridade. A equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça de Rondônia desenvolveu a assessoria para seguir todas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, garantindo também a proteção de dados e informações sensíveis. A inteligência artificial alinhada à correção humana permite que a justiça aconteça de forma mais rápida. Recentemente, nós agregamos mais um serviço nessa plataforma, que é a possibilidade da pessoa poder criar o seu próprio agente de IA, o seu próprio especialista. Então, as pessoas estão criando seus especialistas, por exemplo, na STIC, nós estamos criando para preenchimento de DOD, para pesquisa nas nossas normas, nas nossos atos normativos, e assim, anonimizador. Então, as pessoas vão criando as suas próprias IAs especialistas e vão utilizando essa plataforma. Isso trouxe um outro desafio, que é fazer a gestão disso tudo, porque as pessoas vão criando esses especialistas e elas podem deixar público ou privado. Então, quando torna-se público, nós vimos a necessidade de que essas IAs, antes de elas tornarem-se públicas, que elas passem pelo comitê para que a gente avalie a qualidade e a exatidão dessas IAs antes de torná-las públicas para que todos possam utilizar. Porque as pessoas procuram, né, e falam assim, olha, eu não gostei tanto daquela especialista, então, mas foi uma pessoa que criou. Né? Então, esses são os desafios que surgem com a IA. A governança e gestão e orquestração dessas IAs. E você, meu amigo Gerânio, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, qual a sua opinião sobre o papel do líder de TI nas instituições atualmente? Bom dia, pessoal. Aproveito o início aqui para agradecer ao JX, ao TJBA, pela brilhante acolhida em mais um evento que reúne os principais profissionais, os principais líderes, não só da área de TI, como de outros ramos vinculados a ela, nesse ramo de justiça. Né? A liderança, como já foi dito aqui pelos colegas, ela é muito volátil e agora muito mais porque os usuários, até pelo surgimento de ferramentas e agora a generativa, eles também evoluem nas suas necessidades, em novas solicitações, e aí exige da tecnologia um poder de capacidade de inovação maior do que antes. Ora, você veja lá atrás, 20 anos talvez, a tecnologia se preocupava com infraestrutura, servidores, internet, suporte, porque existia um processo físico que basicamente as ferramentas, no máximo, realizavam ali a movimentação processual daqueles processos. Né? E aí, sem muita exigência, a área de segurança ainda engateando, não tínhamos muita coisa, os volumes de dados muito menores. Aí agora você tem um líder de TI que praticamente não deve mais focar na parte operacional. Principalmente, ele deve focar na proximidade aos usuários de negócio, nas outras áreas, para poder entender, não da área deles, mas entender a dor e a necessidade que eles têm para que a tecnologia possa, dentro das ferramentas existentes, dentro das possibilidades que nós temos hoje nos ramos tecnológicos,
aproximar o atendimento àquela necessidade do usuário. Vinculado a isso, as conformidades, a legislação, na hora que eu me aproximo da aderência à legislação, eu vou gradualmente aumentando minha maturidade tecnológica, acompanhando a necessidade daquela área negocial. E sempre preocupado com aquelas outras atribuições que a Juliana, a Ângela já falaram aqui, capacidade de inovação, a preocupação com a IA, a preocupação de entender, muitas vezes, aquela simplicidade do que o usuário quer. Porque senão a gente vai estar aí desenvolvendo uma ferramenta, às vezes muito complexa, com isso a gente para de focar no usuário e fica focando ali só na tecnologia. No final, o usuário vai dizer, não era bem assim que eu estava querendo. E o ciclo vai se passando, né? Porque, por esse dinamismo, a gente não pode perder muito tempo. O ciclo se passa se a gente não implantar aquela ferramenta simples que atenda aquela necessidade básica do usuário. E, com isso, reativamos o ciclo aí, que a gente precisa estar sempre em cima dele, das novas tecnologias, de nuvem, de IA, de análise de dados, inteligência artificial, e não podemos parar de correr atrás, porque senão ficamos para trás mesmo. Eu acho que, em resumo, seria isso. E você, Anderson, CIO do Tribunal de Justiça de Goiás, qual a sua visão sobre o papel do líder de TI? Bom, primeiramente, bom dia a todos, a todas. Obrigado pela recepção do TJ Bahia e parabéns, né, a toda a organização do evento. Bom, sendo bem direto, né, essa questão do novo papel do líder de TI, para mim, acho que envolve muito dinamismo, né? Antigamente era aquele perfil de ficar no seu computador, trabalhando, codificando, gerenciando infra, né, como o Gerani mencionou. E hoje é impossível lidar com esse papel. Com tantas rotinas administrativas que nós temos, falta de pessoal, riscos novos todos os dias que a gente enfrenta em termos de segurança da informação. Nós temos que ter esse dinamismo, porque hoje a TI já não é mais uma exclusividade da TI. Hoje, todo mundo fala de TI. Todo mundo, né? Lá na nossa Universidade Federal de Goiás, inclusive, aconteceu algo inédito, virou notícia nacional, que medicina foi desbancada pelo curso de inteligência artificial, em segundo lugar de engenharia da computação, em terceiro vem medicina. Então, todo mundo está indo para essa área, todo mundo está estudando, todo mundo está entendendo. Então, como que nós, líderes de TI, vamos lidar com esse público cada vez com maior conhecimento da área, cada vez mais exigente e diante de uma demanda que não para de aumentar para todos nós, né? Então, saber lidar com esse público cada vez mais exigente acaba exigindo de nós esse dinamismo, e eu acho que é inevitável também a gente recorrer, né, a parceiros, a academia. Eu sou muito a favor de parcerias com a academia, né? Eles estão sempre ali por dentro de novos temas, de inovações. Isso ajuda a gente a entender melhor esse cenário, né? Então, esse novo papel para mim é essa mudança de perfil exclusivamente técnico para esse olhar mais humano e acompanhando essa velocidade da transformação, né, e inovação, porque a TI, pela sua própria característica inata, ela tem esse caráter inovador, né, na sua essência. Então, como que a gente vai lidar com tanta rotina administrativa e ainda continuar sendo o agente de transformação digital, né, do órgão que a gente trabalha? Muito obrigado, Anderson. Então, encerramos o primeiro bloco do debate aqui com as visões de cada CIO sobre o papel do líder de TI. E, pessoal, antes de iniciar o segundo bloco, eu vou pedir muito o apoio de vocês. Agora que vocês ouviram a visão do CIO sobre o papel do líder de TI, a gente quer ouvir agora uma opinião contrária.
a gente quer ouvir de vocês da plateia qual o papel do líder de TI. A gente dividiu aqui em 4 perguntas. Tá? O QR Code vai ficar na tela durante o segundo bloco do debate, então podem responder. São perguntas objetivas, são perguntas com 4 respostas cada, bem simples, e o QR Code não precisa ter tanta pressa como naqueles eventos que abre o QR Code, a gente encerra e abre a resposta. Não, ao final, a gente vai deixar o QR Code na tela, seguir o debate aqui com perguntas específicas, e ao final a gente retoma para apresentar o resultado e confrontar as respostas com o que foi abordado aqui no início da dinâmica. Tá, então, agora no segundo bloco, eu gostaria de fazer algumas perguntas mais específicas, pegando alguns ganchos do que eu entendo relevante nesse contexto do que foi dito hoje aqui por todos os CIOs. Então, eu gostaria de começar aqui pelo tema que é muito importante, que é cultura no Poder Judiciário. Né? Todos esses desafios aí que foram abordados demandam uma mudança cultural nas instituições. Então, eu pergunto a Ângela, quais estratégias vocês têm utilizado para engajar magistrados e servidores às mudanças tecnológicas recentes? Lá no tribunal, nós temos contado muito com a Escola da Magistratura, a Emeron, que ela tem feito muito bem esse trabalho. Inicialmente, foram realizadas lives para abordar esse assunto, para trazer esse assunto para as pessoas se familiarizarem com esse assunto. Depois foram feitos alguns cursos, estão sendo ainda feitos cursos para servidores e magistrados, conferências, feiras. Né? Nós tivemos uma conferência recente, lá com todas as iniciativas de IA no Estado. Então, nós estamos contando hoje com a Escola da Magistratura para realizar esse trabalho. Ok, pegando então uma sequência aqui dessa resposta, eu queria perguntar aqui a Anderson, como superar resistências internas e garantir adesão às mudanças tecnológicas, Anderson? A comunicação, com certeza, né, é muito importante, comunicação institucional, né, como a Ângela estava mencionando, trazer o usuário, acho que para bem próximo da TI, eu acho que isso a gente vê bons resultados também, né? Em vez de simplesmente demandar, traz ele para junto da TI, vamos trabalhar junto, ajuda a gente a escrever aqui os requisitos do que você está querendo, né? Você vai testar essa solução com a gente também, né? Você vai ajudar na homologação. Isso a gente identifica que também traz uma boa participação e o usuário para o nosso lado, ao invés de ficar só assistindo do outro lado lá, né? Acho que isso é um fator muito importante. Obrigado, Anderson. Eu gostaria de trazer agora um tema um tanto quanto sensível também nos tribunais, pelo menos no da Bahia, que é em relação à gestão de demandas. Né? O número de demandas cresceu exponencialmente para a área de TI, de forma desproporcional ao crescimento da equipe técnica para suportar todas essas necessidades do Poder Judiciário. Né? O acervo aumenta exponencialmente de processos e, consequentemente, a necessidade por soluções tecnológicas que melhorem a produtividade de magistrados e servidores, ela vem por tabela. Então, a área de TI ela é demandada muito, muito com relação a esse tema. Então, eu queria trazer aqui uma pergunta para Gerânio. Como você, líder de TI, tem enfrentado o desafio da gestão e priorização de demandas frente ao crescimento exponencial de solicitações tecnológicas? E se esse ainda é um grande problema em seu tribunal, ou já foi possível encontrar soluções eficientes para lidar com esse cenário? Tá, é aquela velha verdade, né? Se tudo é prioridade, nada é prioridade. E aí a gente precisa buscar
as boas práticas, não reinventar a roda. É atrás das boas práticas, correr atrás de escritório de projetos, implementar escritórios de forma que categorize as demandas que entram, saber se não já existe uma ferramenta que atenda aquela necessidade do usuário, e não existindo, categorizar, avaliar, verificar qual seria as melhores opções de solução, levar à alta administração e discutir o que é que pode ser feito, que ferramenta pode ser implementada para aquele caso, uma vez ela sendo prioridade, né? Orientar a alta administração que priorize aquela demanda com base nos indicadores estratégicos que foram determinados e recomendados, né, para que cumpra a gestão local do tribunal e também as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, no nosso caso de tribunal. Agora, está tudo resolvido? Com certeza não. Nesse meio do caminho, acaba que aparecendo uma nova prioridade, vinda da alta administração, vinda do Conselho Nacional de Justiça. A volatilidade acabou mudando ali aquele conceito de prioridade, conceito de demanda a atender, e surgiu uma nova. E aí fica atrelado aí os desafios que a gente tem, de desafios dinâmicos, para poder suprir esses furos de fluxo. Eu acho que é isso, mas seguindo a boa prática internacional, que já é conhecida através dos modelos AIT, o COBIT, seguindo ali aquela maturidade já recomendada, eu acho que já é um bom caminho. Complementar, né? Lá no nosso tribunal, a gente fala que as demandas não podem ser no varejo, tem que ser no atacado, né? O que a gente quer dizer com isso? Acaba que a gente recebe muitos pedidos, solicitações de usuários, internos ou externos, que atendem à realidade dele, especificamente. E o sistema não é feito para uma pessoa, para um tipo de usuário. O sistema é feito para todo mundo, né? Então, isso é um requisito também muito importante que a gente analisa de demandas, né? Não, essa demanda que atende uma pessoa não é prioridade, claro, isso aqui, né? Tem que atender o todo tribunal, né? E nós temos também um comitê de governança de TI, né? Nosso juiz auxiliar da presidência, Dr. Gustavo, que inclusive falou antes daqui, coordenador desse comitê, né? Também ele é esse comitê multifuncional, né? Multidisciplinar, tem área de negócio envolvida nela, que também ajuda a avaliar a prioridade, né? Pensando não somente com o olhar técnico, mas com a área negocial, né? A área fim do judiciário. Perfeito. Estamos caminhando já para a etapa final aqui do painel, então só vou lembrar quem não preencheu a enquete, se puder preencher, eu agradeço imensamente. Outro tema muito relevante, né, a gente fala muito de sistema de inteligência artificial, de automação de processos, mas é aquela coisa, nada disso funciona sem uma infraestrutura de tecnologia que possa acompanhar essas necessidades. Então, eu queria fazer um questionamento aqui à Juliana, colega e amiga Juliana, de Pernambuco. Pernambuco é um estado que a gente, com a Bahia, a gente tem um amor enorme, né, umas rixazinhas por causa do frevo com o axé, mas o axé é melhor, pessoal, se arrumarem aí no feriado prolongado, um lugarzinho aqui em Salvador para curtir um axé, vocês vão gostar mais do que o frevo, viu, Juliana? Mas, ainda assim, eu tenho uma consideração muito grande por você e vou te fazer essa pergunta. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos tribunais hoje para manter uma infraestrutura tecnológica robusta e segura, alinhada à crescente demanda por serviços digitais e inteligência artificial? Eu queria dizer que o amor pelo frevo, pelo axé, pode ser o mesmo. É tudo muito bom. Isso é o grande desafio. Eu trago para vocês, mais uma vez, a questão da flexibilidade, né? Temos que investir em ações estruturadoras
E essas ações partem, inclusive, dessa questão de a gente ter como crescer a nossa infraestrutura computacional e crescer a nossa infraestrutura de pessoal, de forma que a gente tenha as pessoas que a gente precise para tocar as demandas. Isso eu não preciso dizer a vocês, todos nós da administração pública, o quanto isso é difícil. Os processos de aquisição, de contratação da gente são muito custosos, não só do ponto de vista financeiro, mas eu estou falando do ponto de vista operacional. E então, a gente precisa investir em otimizar e automatizar e usar, inclusive, IA também a nosso favor a esse respeito e investir em contratações que nos deem flexibilidade. Na prática, o que foi que fizemos recentemente no tribunal? As diretrizes também mudam para a gente de forma muito rápida, né? Até um dia desse, a gente tinha uma resolução do CNJ que mandava a gente ter 2 data centers. De repente, na próxima resolução, a gente tem vista em nuvem. E a gente tem que redirecionar todo o nosso quadro de pessoal para se especializar nisso, estudar, prospectar e planejar o nosso futuro em cima dessa nova realidade. Foi o que fizemos. Então, hoje, nosso principal sistema, que é o sistema core da instituição, que é o nosso PJE, está totalmente em nuvem. O nosso BI novo, que a gente está reconstruindo, nossa plataforma de dados já nasceu em nuvem. O nosso SEI está em nuvem e eu digo a vocês que eu, como liderança de TI, há cerca de 10 anos na nossa instituição, eu finalmente estou nas nuvens. Do ponto de vista de poder de flexibilidade para crescer, de poder de observabilidade do que está se passando naquele serviço. E uma coisa muito importante para nós que somos líderes de TI, que é a previsibilidade do custo, financeiro que está ali por trás de toda a infraestrutura que a gente precisa prover para que os serviços digitais, não só a IA, que a IA traz ainda um outro desafio em relação a isso, em relação a custo, que ainda está meio nebuloso isso para a gente, mas que a gente tenha flexibilidade nos nossos contratos, flexibilidade na execução dos nossos orçamentos, flexibilidade para contratar pessoas com os perfis técnicos especializados que a gente precisa para entender o que o negócio precisa e traduzir nas soluções que a gente está entregando para os nossos usuários. Então, eu acho que a grande palavra é essa questão da flexibilidade, que eu acho que é com isso que a gente vai ter como entregar melhor as nossas demandas. A gente pode, inclusive, poder abarcar mais essa demanda exponencial que chega até as TIs nos tribunais de forma mais sustentável. Então, pelo avançado horário, eu vou pedir para exibir, então, o resultado da enquete na visão do público. Vamos ver como é que ficou o comportamento das respostas, então, por favor. Olha, na primeira, nós estamos agora, isso é novo para nós que estamos aqui, né? Então, o resultado, olha, houve uma disparidade aí na primeira pergunta. Na sua percepção, qual o maior desafio dos líderes de TI no judiciário atualmente? Gestão de mudanças e cultura organizacional. Gente, eu fico aqui realmente com a língua coçando para comentar. Acho que os colegas também, essa resposta. Fiquei bem satisfeito com a visão do público. Realmente, isso é um grande desafio, mas, infelizmente, o tempo não vai dar para a gente debater essas respostas. Eu depois envio no grupo, para todos terem acesso, tá? O resultado. Mas achei interessante, e a que foi menos votada foi a questão da governança e compliance, que também teriam algumas polêmicas para a gente comentar, que isso tem o seu papel invisível para o público. Para nós, a gente talvez colocasse esse item, se não primeiro, em segundo lugar, mas faz parte, o público quer ver o resultado mais assim, na operação e não na infra. Então, faz todo sentido, eu percebi que todos responderam com muita atenção. Muito obrigado pela participação do público. A segunda, por favor.
quais são os principais desafios para que os líderes implementem IA no judiciário? A resposta vencedora foi capacitação das equipes internas, né? Perfeito. A gente vive um momento aí de um boom de ferramentas de IA, cada dia lança uma, e os usuários frenéticos, cada um contratando uma por sua conta e risco, e a gente precisa realmente investir em capacitar essas equipes de modo a garantir a utilização responsável e ética dessas soluções. Nossa presidente Cíntia, eu vi ali que ela balançou a cabeça para eu não avançar o tema que ela vai discutir, debater daqui a pouco, às 14 horas, pessoal. Não percam aí o painel dos presidentes de tribunais discutindo inteligência artificial. Tá? A próxima. Quais iniciativas têm maior potencial para transformar o judiciário nos próximos anos? Nesse ponto, nós tivemos aí 2 iniciativas bem próximas umas das outras, né? O uso de inteligência artificial preditiva e a automação de processos judiciais, né? Essa bola dividida aí existe, inclusive alguns usuários ainda não conseguem diferenciar o que é um robô por RPA, que ele emula ali a atividade humana e desempenha atividades, do que é uma solução com inteligência artificial, que pode ser um robô também com IA. Então, por isso, talvez também as opiniões divididas, mas muitos de vocês, não tenho dúvida que já conhecem essa diferença, com base no avanço exponencial desse tema que tem ocorrido. Tá? E, por fim, a última pergunta, por favor. Que habilidades deverão ser priorizadas pelos líderes nos próximos 3 anos? Nós observamos aí uma homogeneidade nas respostas, bem interessante, né, também, aí, mas a resposta vencedora foi ética e governança em inteligência artificial. Bom, nós temos aqui 1 minuto e 40 segundos para encerrar no horário, porque todos já querem comer a moqueca, que está ali já naquela panela de barro esquentando, então eu já vou caminhar. Eu faria alguns comentários finais aqui, né, sobre o tema, dos desafios dos líderes de TI, de lidar com 50 assuntos ao mesmo tempo, de ter que se atualizar constantemente com novas tecnologias, a toda semana surgindo e discutir. Então, assim, eu passaria aqui mais uns 3 minutos resumindo, mas eu vou caminhar para o encerramento para encerrar no horário. Então, em nome da nossa presidente Cíntia Maria Pina Rezende, do Tribunal de Tecnologia, anfitriã desse evento, que eu acho que ela está realizando talvez o 2º ou 3º sonho da gestão dela. O primeiro foi a inauguração do Axé Lab, e talvez o 2º seja sediar um evento de tecnologia, ela que é uma entusiasta de tecnologia, e participará de um rico debate sobre inteligência artificial. Imaginem presidentes de tribunais da área de direito preocupados com milhões de problemas que acontecem. Só quem senta naquela cadeira deve saber o que é que se passa por ali. E nós termos hoje aqui num evento presidentes de tribunais dispostos a sentar numa mesa para debater um tema tão importante e tão técnico e específico como IA, é uma sinalização de que a IA é um caminho sem volta para a prestação da melhoria jurisdicional, obviamente observando aspectos de segurança e aspectos éticos envolvidos. Então, em nome da nossa presidente, eu agradeço a atenção de todos e aos painelistas pelas brilhantes ideias que foram abordadas no evento. Foi de grande valia para todos nós, com certeza. Fiquei muito orgulhoso de vocês. Um grande abraço a todos.